Homem, quantas vezes você tomou uma decisão que destruiu sua paz, sua vida financeira e até mesmo sua dignidade por causa de um impulso sexual? Hoje eu vou conversar com o meu público masculino. Eu ia estender o vídeo a todos, mas na sociedade que a gente vive, marcada e castrada pela polarização, um homem falando sobre comportamentos sexuais femininos pode ser mal visto. Algumas pessoas podem dizer que não é meu lugar de fala. E para evitar fadiga, eu vou me ater ao que é meu lugar de fala. Como futuro psicólogo, como artista, como amigo, como criador de conteúdo, como filho e principalmente como homem. Esse tema, ele toca em algo primal, quase visceral, mas que transcende o instinto para alcançar questões mais profundas sobre liberdade e propósito. Quando a gente fala de ser governado pelo desejo, a gente está explorando o conflito eterno entre impulso e razão, entre o que é biologicamente programado e o que é conscientemente escolhido. O homem que é escravo dos seus instintos não cede só à biologia, mas abdica da sua soberania interna. Ele se torna refém de validações externas, reduzindo sua essência a uma busca por aprovação que, ironicamente, nunca é suficiente. É uma prisão, invisível, mas muito real, que o impede de exercer plenamente seu potencial. Existe algo profundamente filosófico em resistir ao apelo do desejo. Não se trata de negar a própria natureza, mas de transcender a própria natureza. Quando um homem recusa ser manipulado, ele não está rejeitando o prazer. Ele está escolhendo quando e como irá experimentar os seus próprios impulsos, sobre seus próprios termos. É o exercício do poder sobre si mesmo, que é o único poder real que alguém pode ter. Psicologicamente, o homem que aprende a dominar seus desejos descobre algo muito curioso. O controle que ele exerce sobre si mesmo reverbera em todas as áreas da vida. Ele se torna mais focado, mais disciplinado, mais respeitado. Isso porque o mundo valoriza, mesmo que inconscientemente, aqueles que se autodominam. É quase como se houvesse um código universal que recompensa quem não se deixa corromper pela urgência do agora. No final, essa luta entre homem e impulso não é só sobre sexo. É sobre liberdade, sobre ser um agente da própria história. E não tem nada mais atraente, mais poderoso do que um homem que vive em harmonia consigo mesmo, sem ser prisioneiro de nada, principalmente das suas próprias vontades. Se você não tem controle da sua sexualidade, a sua vida ela não é sua. Ela pertence a quem você faz sexo. Em muitos aspectos, nós somos criaturas extraordinárias. A gente construiu cidades, a gente criou arte, a gente explorou o espaço. Mas quando se trata da nossa sexualidade, muitas vezes a gente ainda é governado pelos mesmos instintos que moviam nossos ancestrais mais primitivos. É como se a gente tivesse evoluído em várias dimensões, mas ainda carregasse esse elo primitivo que nos prende ao chão. Domar a sexualidade devia ser algo natural, principalmente em uma sociedade que se gaba do seu progresso e do seu progressismo. Não para reprimi-la, mas para compreendê-la e elevá-la. No entanto, a gente continua preso em padrões instintivos, como se a gente ainda estivesse competindo por recursos escassos ou tentando provar nosso valor numa tribo imaginária. A ironia é que, com todo o avanço tecnológico e cultural, a gente é bombardeado por estímulo artificial que amplifica esses instintos em vez de nos ajudar a transcender e dominá-los. A pornografia, por exemplo, é um reflexo gritante disso. É um simulacro de realidade projetado para acionar nossos gatilhos mais básicos sem exigir esforço, conexão ou profundidade. É uma ilustração clara de como a gente falhou em domar nossa sexualidade, deixando ela ser explorada por forças externas em vez de guiá-la internamente. Domar a sexualidade não é negá-la ou considerá-la vil, é entendê-la como uma ferramenta poderosa, uma energia que, quando bem canalizada, pode criar e transformar. Culturas antigas já sabiam disso. Eles reverenciavam a sexualidade, mas cercavam elas de rituais e simbolismos que conectavam ela a algo maior. Era uma força sagrada, não um brinquedo barato. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que o orgasmo era o mais próximo que a gente podia chegar de Deus. O problema é que, enquanto a gente permanece prisioneiro dos nossos instintos,
a gente é facilmente manipulado. Alguém que não domina sua sexualidade é como um animal faminto num labirinto. Vai seguir qualquer cheiro de comida, sem pensar na direção que está tomando. Esse é o jogo que muitos sistemas usam conosco, usando nossa biologia contra nós, seja para vender produtos, controlar comportamentos ou reforçar ideologias. Mas o homem que aprende a domar essa força se coloca acima disso. Ele se torna um co-criador, não uma criatura. Ele entende que a sexualidade não é apenas uma necessidade física, mas uma linguagem de conexão e uma fonte de poder. É preciso coragem e autoconsciência para deixar de ser um neandertal nesse aspecto e realmente evoluir. Não para negar a sexualidade, mas para integrar a sexualidade de forma consciente à sua vida, transformando ela numa força que eleva, em vez de ser algo que arrasta para baixo. Dessexualizar também não é uma resposta, porque extremos nunca são boas respostas. A ideia de dessexualização é, de fato, intrigante e ao mesmo tempo controversa, porque toca numa das forças mais primordiais e criativas da vida, a energia sexual. Reduzir ou negar a energia sexual é, no fundo, uma tentativa de desconectar algo que é inseparável da nossa essência como ser humano. O problema é que muitas vezes não é a energia em si, mas a falta de consciência sobre como ela pode ser canalizada e transformada. A energia sexual é como eletricidade. É bruta, potente e, especialmente, neutra. Quando dominada, ela pode ser direcionada para criar arte, para construir negócios, para nutrir relacionamentos e até mesmo para fortalecer a própria identidade. Ela é o combustível da paixão não só no sentido erótico, mas no desejo por viver plenamente, por alcançar metas e por deixar um impacto no mundo. Essa energia, seja reprimida ou ignorada, ela não desaparece, ela se transforma, e muitas vezes de maneiras destrutivas. Frustração, compulsão, ansiedade e até raiva. Por outro lado, quando reconhecida e direcionada, ela pode ser uma faísca para ideias brilhantes, para uma confiança contagiante e para a expressão mais autêntica de quem somos. A ideia da dessexualização parece tentar colocar uma ordem externa sobre algo que é interno, que é fluido, que é natural. É quase como negar o fogo porque ele pode queimar, sem considerar que ele também aquece, ilumina e transforma. Ao invés de eliminar ou demonizar a energia sexual, talvez o mais sábio seja aprender a dançar com ela, compreender como ela se manifesta em você e como utilizar ela como uma força motriz para criação, conexão e crescimento. A ideia não é dessexualizar, mas ressignificar. É entender que essa energia não precisa ser consumida no instante em que ela aparece, ela pode ser transformada em algo mais elevado. Afinal, o poder de criar, seja vida, arte ou mudança, é uma expressão dessa mesma força que muitos querem negar, e uma expressão muito característica da humanidade. Se você é assexual, não se ofenda. A libido, enquanto força vital, é muito mais que uma inclinação ao ato sexual. É a manifestação do desejo, do magnetismo, da nossa capacidade de conexão com o mundo ao redor. Direcionar essa energia para outras esferas da vida, como criatividade, ambição e relacionamentos interpessoais, é uma forma de elevar o que seria bruto e instintivo para algo profundamente humano e transformador. Por exemplo, o flerte, sob essa perspectiva, é uma arte. Ele vai além do contexto romântico ou sexual, é uma ferramenta poderosa de comunicação. Quando você flerta, no melhor sentido, está jogando com a energia da atração. Não necessariamente para seduzir, mas para engajar, encantar e criar pontes. É uma forma de estabelecer conexões que, por serem leves e espontâneas, quebram barreiras e tornam a interação bem mais genuína. No networking, o flerte pode ser bem dosado como um antídoto à formalidade fria e mecânica. Em vez de parecer interesseiro, puxa-saco ou artificial, você cria um espaço onde as pessoas se sentem vistas e valorizadas. É o charme que transforma uma interação comum em algo memorável, que deixa uma impressão duradoura. Um olhar interessado, uma piada bem colocada, um elogio que seja verdadeiro, tudo isso são manifestações dessa energia que ultrapassam o limite do desejo sexual e tornam um jogo social sofisticado. Além disso, a libido criativa é o que impulsiona os grandes visionários. É o motor que move o artista a pintar, o escritor a escrever e o empreendedor a arriscar. Aquela faísca que desperta interesse em algo ou alguém pode, quando direcionada, se transformar em uma força criativa capaz de mudar a vida. Dominar essa energia é entender que você não precisa consumir o desejo imediatamente.
mas sim usá-lo como um combustível para algo maior. No final, isso se resume a controle e intenção. Quando você está consciente da sua própria energia e da forma como ela se manifesta, tem o poder de usar ela para inspirar, liderar e transformar. Não tem nada mais magnético e cativante do que alguém que sabe brincar com a leveza do flerte e ao mesmo tempo projetar segurança e propósito. É um equilíbrio muito raro, mas que quando alcançado, é irresistível. Me responde uma coisa séria, você abriria mão da sua vida por causa de 6 segundos? A média de duração de um orgasmo masculino é de 6 segundos. Um homem que organiza sua vida ao redor de 6 segundos de prazer efêmero se torna escravo não apenas do próprio desejo, mas de uma busca incessante por algo que nunca vai saciar ele de forma duradoura. É a personificação de um paradoxo. Perseguir algo com tanta intensidade apenas para descobrir que o alívio é breve, seguido por um vazio que exige ser preenchido de novo num ciclo interminável. A escravidão ao desejo sexual não é só uma questão moral, mas também uma questão de autocontrole e inteligência emocional. Quantas decisões erradas, desde traições a investimentos mal planejados, a escolhas profissionais duvidosas, ruína de reputação e até mesmo morte, não surgiram dessa busca descontrolada por gratificação imediata. Esse é o custo de ser governado pelo instinto, em vez de ser governado pela razão. E aqui entra a questão filosófica. O que diferencia um homem de um animal? Não é a ausência de desejo, mas a capacidade de moldá-lo, de transformá-lo em algo maior. A energia sexual é uma força primordial, uma centelha criativa. Quando canalizada corretamente, pode dar origem às maiores conquistas da humanidade. É a mesma força que leva alguém a criar uma sinfonia, construir um império ou deixar um legado. Freud já dizia, a civilização é construída em cima da sublimação da energia sexual. O desvio consciente dessa pulsão para algo produtivo, significativo, gera tudo que nós temos ao alcance dos olhos. Não significa repressão ou negação, mas domínio. Um homem que aprende a controlar seus impulsos não elimina a energia do desejo, ele a transforma em algo poderoso e duradouro, em combustível. Por outro lado, viver em função desse prazer fugaz é condenar-se a uma existência superficial. É abrir mão do potencial criativo em troca de um alívio temporário. A verdadeira liberdade está em olhar para essa energia, reconhecer essa energia e, em vez de ser arrastado por ela, usá-la para avançar. Quantas dores seriam evitadas se, em vez de correr atrás do prazer imediato, a energia fosse direcionada para a construção de algo maior? Relações mais saudáveis, objetivos de vida mais claros, um senso mais profundo de realização. No final, o homem que se liberta dessa escravidão não é aquele que nega sua libido, mas aquele que a redireciona. Ele é dono de si mesmo, porque sabe que 6 segundos de prazer não valem a perda de uma vida inteira de propósito. Esse é o verdadeiro poder. Saber quando ceder, quando resistir e, o mais importante, quando transformar. O poder real está sem dúvida na resistência. Resistir não é apenas sobre dizer não, é sobre afirmar um sim mais forte para aquilo que realmente importa. O sexo com quem você escolhe, no momento em que você escolhe, transcende o ato em si e se torna uma expressão de propósito, de clareza sobre o que você valoriza e de respeito pela sua própria energia, pelo seu self. Os números tão celebrados na adolescência e na superficialidade das redes sociais são vazios. Eles são troféus imaginários que servem mais para alimentar egos frágeis do que para construir algo significativo. O problema de viver colecionando experiências descartáveis é que, no final, você também se torna descartável, tanto para outros quanto para si mesmo. Quando não existe critério, não existe substância, e sem substância não existe profundidade. Apenas uma repetição mecânica, uma busca incessante pelo próximo momento de alívio. A autodisciplina nesse contexto não é repressão, é liberdade. É você quem decide, não seus impulsos. É você que define os termos, não o momento. É isso que significa não abrir mão do prazer, mas ampliá-lo, refiná-lo. Sexo, em sua melhor forma, é uma troca de energia poderosa, um ato que pode ser tão transformador quanto criativo. Mas para que seja isso, ele precisa de intenção, de qualidade e de conexão. E essas coisas não vêm no excesso ou na pressa, elas vêm na escolha. Homens que buscam voos mais altos sabem disso intuitivamente. Eles entendem que a sua energia é finita e preciosa e que o desperdício dela em buscas sem sentidos é um roubo de si mesmo.
A autodisciplina é o alicerce que qualquer grande conquista vai ter que pavimentar, seja em campo emocional, profissional ou espiritual. Não é uma negação da vida, bem pelo contrário, uma afirmação do que realmente importa nela. E o mais interessante, quando você domina essa energia, quando você não está mais à mercê dela, você se torna magnético. A ironia é que o homem que não é escravo do desejo acaba se tornando mais desejado, porque ele exala algo raro, principalmente nos dias atuais: controle, foco e propósito. Ele não precisa correr atrás, ele atrai, não por misticismo ou crendice, ele atrai porque ele tem e é um poder inigualável. Tudo é sobre sexo, exceto sexo. Sexo é sobre poder. Quando o homem para de buscar validação sexual inútil, ele não apenas recupera tempo, mas também energia mental e emocional para investir no que realmente constrói grandeza. Saúde, educação, finança, propósito. É como se ele voltasse a ser o arquiteto da sua própria vida, em vez de um fantoche dançando conforme os estímulos do ambiente. O controle sobre o aspecto sexual é, sem dúvida, um dos maiores antídotos contra a manipulação moderna. Pensa nos predadores emocionais ao nosso lado, no soft porn, na sexualização que nos bombardeia a cada instante. Todos esses elementos têm algo em comum. Eles prosperam na fraqueza, na falta de consciência, na impulsividade. Eles se alimentam da falta de controle. Se você não domina a sua energia, alguém ou algo vai dominar por você. A validação sexual vendida pela sociedade é uma das ilusões mais caras que existem. É a promessa de que, ao obter atenção sexual, você vai obter valor. Mas no fundo, o valor que importa não é aquele que os outros atribuem a você, mas o que você constrói para si mesmo. A saúde do corpo reflete a saúde da mente reflete a saúde do corpo. A educação amplia o horizonte de possibilidades. As finanças são uma extensão da sua liberdade. E o propósito é a cola, a argamassa que une tudo isso, dando sentido a cada escolha. Estar em controle significa que você é impermeável ao apelo vazio da superficialidade. Você não é atraído por luzes de neon piscando, mas pelo brilho constante de algo que tem substância. Isso te torna menos manipulável, menos suscetível a ceder ao que é raso, porque você já tem algo profundo dentro de si. No fundo, o controle sexual é uma declaração de independência. É você dizendo ao mundo: eu decido onde minha energia vai, porque ela é preciosa demais para ser desperdiçada em fantasias banais ou em desejos alheios. É uma escolha de força, de clareza e de poder real. Um tipo de poder que não pode ser comprado, nem vendido e nem tirado de você. No caos de um mundo saturado por informações e possibilidades, o autocontrole não é apenas uma virtude. Ele é uma necessidade, uma sobrevivência. O homem que não tem domínio sobre si mesmo, especialmente sobre seus instintos mais primitivos, torna-se vulnerável. Uma presa fácil para sistemas, pessoas e narrativas que sabem exatamente como explorar suas fraquezas. O sexo, sem dúvida, é uma das experiências mais intensas e maravilhosas que a gente pode vivenciar. Mas quando desorientado, ele deixa de ser uma força criativa e transformadora e se transforma em uma corrente. Uma corrente que nos prende e que nos mantém girando em círculos, longe de qualquer progresso real. Ele nos arrasta para a validação vazia, para decisões impulsivas, para arrependimentos que corroem o tempo, a energia e o espírito. Nosso cérebro foi moldado em um ambiente onde as oportunidades para reprodução eram escassas e preciosas, e hoje a gente vive um cenário oposto. A gente é bombardeado por estímulos incessantes que acionam nossos instintos mais básicos. É como tentar navegar com ferramentas primitivas em um oceano moderno e turbulento. Sem autocontrole, a gente é levado pela corrente. Mas o homem que domina essa força, ele se torna impenetrável. Ele escolhe em vez de ser escolhido. Ele guia em vez de ser guiado. Ele compreende que o sexo não precisa de um fim em si mesmo, mas um meio de conexão, de prazer, de expansão emocional e até mesmo, por que não, espiritual. Ele sabe que não é a gratificação que o define, mas o que ele constrói entre esses momentos. No fim, o autocontrole não é uma renúncia ao prazer. É uma reafirmação do poder. É tomar posse da própria narrativa. Se recusar a ser um personagem secundário na história que o mundo quer escrever para você. Sexo é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Mas só quando está em harmonia com uma vida guiada por escolhas conscientes e orientada por um propósito maior. Sem isso, não é liberdade, mas uma profunda, densa e aterrorizante escravidão.